Saudações vascaínas a todos, um ótimo dia para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no canal. Será lançado no nosso horário Café com Giro às 9h45 para a gente bater um papo entre torcedor para torcedor. Como está a situação do Vasco hoje em dia? Como é que está acontecendo a situação de determinados jogadores, inclusive que eu coloquei aí na capa? Qual realmente é a situação do Orediano? Até porque saem notícias que a comissão técnica deseja contar com ele para a próxima temporada, mas o Vasco pretende vender ele. Em que pé fica isso? Vamos falar também sobre a situação do Rojas. Mais uma vez, mais um jogador que havia metas a ser batidas e graças a Deus essas metas não foram batidas, porque senão o Vasco teria que ser lesado por mais de 10 milhões de reais. E vamos falar como a situação do Paiva hoje em dia, ou como a situação do Paiva e deixa bastante pessoas, bastante torcedores indignados. E a pergunta que a gente quer falar aqui, para você ver como o Vasco vem retrocedendo a cada ano. Hoje você vê os nossos três rivais com chances, principalmente o Botafogo, com chances reais de disputar o Mundial de Clubes do ano que vem. Um novo formato onde que vai conseguir ter vários clubes da elite da Europa. E Flamengo e Fluminense já estão lá. O Botafogo pode ser o terceiro clube carioca a estar lá. E o Vasco simplesmente sempre fazendo as mesmas coisas, sempre as mesmas mesmices e hoje não briga por nada. Então a gente vai estar falando isso dentro desse vídeo. Conto com a participação de todos vocês para assistir esse vídeo do início até o fim, deixando aquele joinha, deixando o seu like, que é importante. Comente aqui nos comentários a respeito do que você vai avaliar e a sua opinião sobre tudo isso. E comentem, divulguem esse vídeo para mais e mais vascaínos assistirem o nosso humilde trabalho, que nós estamos remando contra a maré, principalmente para defender você, torcedor. A situação do Rojas está definida. Rojas não vai permanecer no Vasco para a próxima temporada. Inclusive no contrato dele, quando havia contratado via 777, deixando um parênteses aí. O departamento do scout já havia negado a contratação do Rojas por 2 oportunidades, mas quem havia pedido o jogador foi o técnico Ramon Dias, inclusive por identificar que ele é um jogador importante, que era um jogador da alçada dele, um jogador de confiança dele. Enfim, a 777 naquela altura do campeonato havia feito esse pedido e aceitou a contratação dele. E dentro, quando aceitou a contratação de empréstimo, existia uma opção de compra. E caso ele pudesse bater as metas, que seriam 50% dos jogos. Graças a Deus que no campeonato estadual, o nosso Luxemburgo argentino, Ramon Dias, havia sido demitido. Porque talvez se ele tivesse continuado por boa parte do Campeonato Brasileiro, hoje o Vasco teria que pagar um pouco mais de 10 milhões e meio por esse jogador ruim, horroroso, que não passa nem na porta de São Januário. E graças a Deus, esse Luxemburgo argentino, que hoje está no Corinthians e possivelmente deve ser mandado embora no final do ano, ele não conseguiu permanecer e graças a Deus o Vasco não vai precisar pagar por essa meta, por esse contrato lesa Vasco que a 777 fez através desse jogador. Então o Vasco elimina um jogador de um salário alto, um jogador que não havia jogando, que estava fazendo apenas número no banco de reservas, inclusive deixa, graças a Deus, não precisa pagar um valor muito grande em comparativo, porque seria um lesa Vasco enorme pagar quase 11 milhões de reais por esse zagueiro Rojas. De contrapartida, a gente tem a situação do Orediano, que tem uma cláusula, tem uma opção ali de compra de pouco mais de 3 milhões de dólares e a comissão técnica enxerga que ele poderia ser uma boa possibilidade para esse elenco atual. Só que o Vasco pretende sim negociar o atleta. Por quê? Pelo um simples motivo: sempre estar com o Pires na mão precisando de dinheiro.
Hoje o Orediano é um ativo que o Vasco vai precisar de ter recursos para conseguir fechar no azul nessa reta final da temporada, sabendo que hoje o Vasco é uma empresa, hoje o Vasco é uma SAF e o Vasco precisa ter recursos para conseguir manter os seus vencimentos em dia. Mas de contrapartida existe essa indefinição que a comissão técnica enxerga o Orediano como uma possível opção no mercado para o próximo ano. Então a gente vai ver até dezembro do que vai acontecer, porque o contrato com o Orediano pelo time dos Estados Unidos acaba em dezembro. Então a gente vai ter uma noção real do que vai acontecer em relação à situação do Orediano. E juntamente com a situação do Orediano, vem a situação do Rafael Paiva, que depois de mais uma humilhação, vamos ser sinceros, porque hoje um clube de Série A que em 2 jogos seguidos não conseguir fazer um gol, um time que 20 anos atrás aplicava goleadas de 4, 5, 6, 3-0, vencia com autoridade, hoje não consegue fazer um gol. Depois dessa humilhação contra o Fortaleza, ele havia falado que teria mudanças. Esperou para que houver essas mudanças? E quais serão essas mudanças reais? O elenco do Vasco ganhou 2 dias de folga, segunda e hoje, volta a trabalhar amanhã e eu quero ver o quanto que vai ser utilizado essa data FIFA mais uma vez para tentar melhorar esse time. Porque da última passada da data FIFA, a gente viu o que aconteceu. Fizeram um planejamento horrível de ter colocado o time principal para Campinas contra o São Paulo, sabendo que há 2 dias ou 3 dias depois teria a decisão da semifinal contra o Atlético Mineiro. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês viram do Atlético contra o Flamengo? Não sei se o Vasco teria chances de vencer o Flamengo, mas pelo menos o Vasco teria chances de estar na final da Copa do Brasil. Porque o time do Atlético Mineiro é aquilo que eu sempre bati na tecla aqui no canal. Quem acompanha o canal sabe muito bem. O Atlético Mineiro oscila demais e só comprovou o que foi a final. O Flamengo conseguir definir o confronto na primeira partida em casa. E o Vasco, por incompetências individuais e por erros de leitura do próprio treinador, que eu como torcedor enxergo e ele, que é remunerado para isso, ele não consegue enxergar, aí existe um grande problema. E quando eu enxergo isso, não é porque eu quero me gabar em relação que eu sou bom, que eu sou forte, não. É porque realmente eu estou vendo uma coisa muito além do que um cara que está na beira do campo, que treina o time, que é remunerado para isso e ele não consegue ver. Então é lamentável hoje o como o time do Vasco se apequenou ano após ano pelo seu estilo de jogo, pela sua mentalidade e principalmente por contratações horrorosas. Você vê aí 20 milhões jogados no ralo na contratação do Jean David e do Max Domingues, que hoje nem são opções para entrar no segundo tempo. Esse é a janela agressiva que o diretor Marcelo Santana falou na apresentação do Souza e do Alex Teixeira. Então esse é o nosso vídeo, aguardo todos vocês às 6 horas na nossa live raiz para a gente bater mais um papo em relação a tudo que acontecer sobre as notícias do Vasco. É sempre aqui no canal Giro Vascaíno. Não deixe de deixar o like, o joinha é muito importante para fazer com que o YouTube identifique que esse vídeo, esse canal é muito importante para a plataforma de Vasco, para ajudar a recomendar. Se inscreva no canal, estamos chegando próximo a 9 mil inscritos. Com a ajuda de você, nós iremos crescer. Compartilhe para grupos de WhatsApp, vascaínos, colegas, amigos, familiares e muito mais. Estaremos juntos às 6 horas para a gente bater um papo. Saudações vascaínas, tamo junto, um grande abraço e um ótimo dia para todos vocês.